Oi gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso do massacre de Montreal. Gamil Rodrigue Elias Garby nasceu em 26 de outubro de 1964 em Montreal, Quebec, filho da enfermeira canadense Monique Lepine e do empresário argelino Rachid Garby. Rachid era um muçulmano não praticante, enquanto a Monique era uma ex-freira que acabou rejeitando a religião depois que saiu do convento. O Gamil foi batizado como católico quando criança, mas é dito que ele não recebeu nenhum ensinamento religioso durante a infância. Posteriormente, a mãe dele o descreveu como um ateu desde muito jovem. É dito que o Gamil tinha uma irmã 3 anos mais nova chamada Nádia e que a relação entre os dois não era boa. Até os 4 anos de Gamil, a família se mudava com muita frequência por conta do trabalho do pai. De grande parte desse período, eles viveram em Costa Rica e em Porto Rico. A família retornou para Montreal permanentemente em 1968, pouco antes de um colapso no mercado de ações que levou à perda de grande parte da renda da família. É dito que Rachid era um homem muito possessivo, autoritário e ciumento e frequentemente agredia fisicamente e verbalmente sua esposa e filhos. Ele desprezava as mulheres e acreditava que elas estavam ali apenas para servir os homens. Ele exigiu que a sua esposa atuasse como sua secretária pessoal, sempre a agredindo quando ela cometia algum erro. É dito que ele também foi negligente e abusivo com seus filhos, mas principalmente com o Gamil. Em 1970, após mais uma agressão cometida pelo Rachid contra o Gamil, a Monique finalmente decidiu se separar. É dito que a separação legal foi finalizada em 1971 e o divórcio apenas em 76. Após a separação, o Gamil morou com sua irmã e sua mãe, só que logo depois a casa e os bens da família foram apreendidos porque o Rachid parou de pagar a hipoteca e a pensão alimentícia dos filhos. A partir desse momento, ele também cessou o contato com os filhos. E então, para sobreviver, a Monique voltou a trabalhar como enfermeira. Durante esse período, devido às longas horas de trabalho da Monique, as crianças passaram a viver com parentes durante a semana e só conseguiam ver a mãe nos finais de semana. Por algum motivo que não é citado, em 1976, a Monique procura ajuda para os filhos em um hospital psiquiátrico e lá a avaliação concluiu que não havia nada de errado com o tímido e retraído Gamil, mas recomendou terapia para Nádia, que estava desafiando a autoridade da mãe. Em 1976, os filhos, então com 12 e 9 anos, voltaram a morar definitivamente com a mãe, que agora já era diretora de enfermagem de um hospital de Montreal. Em 1977, a família se mudou para uma casa comprada num subúrbio de classe média de Pierrefonds, Montreal. O Gamil cursou o ensino médio, onde foi descrito como um aluno tranquilo que obteve notas acima da média. Ele chegou a desenvolver amizade com um outro aluno, mas é dito que ele não se encaixava com os demais estudantes. Aos 14 anos, ele mudou legalmente o seu nome para Marc Lepine e alegou que o motivo da troca seria por causa do ódio que ele sentia pelo pai. Então, a partir desse momento, eu vou começar a chamar ele de Marc, não vai ser mais Gamil, tá bom? É dito que na adolescência ele sofria de baixa autoestima por causa das acnes que ele tinha e que nesse período as relações familiares continuaram difíceis. Inclusive é citado um acontecimento em que a sua irmã mais nova o humilha publicamente por conta da sua falta de amigos e de namoradas. E então, nesse momento, ele começa a fantasiar a morte da irmã, chegando uma vez a fazer uma falsa sepultura para ela. Então, definitivamente, a relação dos dois não era boa. Não é dito nada sobre a mãe dele, a relação dele com a mãe, mas eu acredito que a relação de todos na casa, principalmente dele para com as outras pessoas, a mãe e a irmã, não era boa. Ele ficou muito feliz quando, em 1981, ela foi mandada para uma casa de grupo por conta do seu comportamento delinquente e abuso de drogas. Eu acredito que essa casa de grupo é alguma coisa relacionada ao governo, né? Algo parecido com a Fundação Casa que a gente tem aqui para menores infratores, alguma coisa socioeducativa, eu acho que é algo nesse sentido. A Nádia morreu em 1996, com 28 anos, por causa de uma overdose de cocaína. Quando adolescente, o Marc possuía um rifle de ar, né, que costumava atirar em pombos e pássaros perto da sua casa com esse amigo que ele tinha feito na escola, esse único amigo que ele fez na escola. Ele também tinha costume de projetar e construir aparelhos eletrônicos. E em algum momento é dito que ele desenvolveu um interesse na Segunda Guerra Mundial e uma admiração por Adolf Hitler. Então, assim, ele já era completamente maluco desde criança. Na adolescência, é dito que ele assumiu a responsabilidade considerável da casa, incluindo limpar, fazer comida, fazer reparos enquanto a mãe estava
no trabalho. Aparentemente a Nádia não ficava muito tempo em casa, ou se ficava não era muito presente nessas questões. Então é dito que ele assumiu boa parte dessa responsabilidade. Em setembro de 1981, aos 17 anos, o Mark solicitou ingressar nas forças canadenses como cadete oficial, mas ele foi rejeitado durante o processo da entrevista, e mais tarde, na sua carta de suicídio, ele disse que foi rejeitado por ser considerado antissocial. Posteriormente, uma declaração dos militares afirmou que ele havia sido entrevistado e avaliado, mas que havia sido considerado inadequado. Em 1982, quando Mark tinha 18 anos, a família se mudou para Saint Laurent, que ficava mais perto do trabalho da mãe e do curso pré-universitário que o Mark estava fazendo naquele momento. Depois de um ano no pré-universitário, ele passou do programa de ciências, que era destinado a ingressar na universidade, para o curso de tecnologia eletrônica, que era um programa técnico de 3 anos, que era mais voltado para o emprego imediato. Seus professores o descreveram como um aluno exemplar, muito quieto e que geralmente se saía bem nas aulas, principalmente quando a aula era voltada para eletrotecnologia. Durante esse tempo, ele trabalhava meio período em um hospital local, onde a sua mãe era diretora da enfermagem, servindo comida e realizando alguns outros trabalhos. Lá ele era visto como nervoso, hiperativo e imaturo pelos seus colegas. Em meados de 85 e em fevereiro de 86, houve uma queda inexplicável em suas notas durante o último período do programa, e ainda naquele ano ele repentinamente parou de frequentar as aulas, e como resultado ele não conseguiu concluir o curso. Durante esse período, Mark se mudou da casa da sua mãe e foi morar no seu próprio apartamento. E em 1986 ele se candidatou para estudar engenharia na Escola Politécnica de Montreal, onde ele foi admitido, só que com a condição de concluir 3 cursos obrigatórios antes de ingressar na universidade. Em 1987, o Mark foi demitido do seu trabalho lá no hospital por comportamento agressivo e desrespeito aos seus superiores. Ele ficou muito irritado com essa demissão e na época ele montou um plano para cometer um massacre lá naquele hospital e depois cometer suicídio. Mas nesse momento ele não fez nada. É dito que em algum momento ele se mudou para um outro apartamento no centro da cidade com esse amigo que ele tinha feito lá no ensino médio. E no inverno de 89, ele fez um curso noturno em Químicas de Soluções, que era um dos cursos obrigatórios para ele começar a estudar engenharia na Escola Politécnica de Montreal. É dito que ele tinha costume de falar da sua antipatia por feministas, mulheres de carreira e mulheres em ocupações tradicionalmente masculinas. E sempre que podia, ele dizia que as mulheres deveriam permanecer em casa cuidando das suas famílias. O Mark voltou a tentar ingressar na Escola Politécnica em 1989, no entanto, ele foi rejeitado porque ele não tinha os cursos necessários para ingressar na universidade. Aparentemente, ele só fez aquele Químicas de Soluções e eu acredito que ele não terminou. Em abril de 1989, o Mark se reuniu com o oficial de admissão da universidade e se queixou de como as mulheres estavam assumindo os lugares dos homens no mercado de trabalho. Em agosto, Mark solicitou um certificado para aquisição de uma arma de fogo e em meados de outubro ele conseguiu esse certificado. A última informação que eu tenho da vida do Mark antes de acontecer tudo o que aconteceu é que em 21 de novembro de 89 ele comprou um espingarda. Entre outubro e dezembro daquele ano, ele foi visto pelo menos 7 vezes na Escola Politécnica de Montreal. 4 dias antes do massacre, ele levou um presente de aniversário para a mãe dele, só que o aniversário da mãe só seria dali a 4 semanas. Mesmo assim, ela não suspeitou de nada. Ele também trouxe uma nota de suicídios e pertences dele para casa da mãe naquele dia, só que ela só percebeu isso muito tempo depois do tiroteio. É dito que o Mark nunca atrasou o pagamento do aluguel, só que naquele mês de dezembro ele simplesmente não pagou. Às 16h40 do dia 6 de dezembro de 89, o Mark, com 25 anos na época, chega à Escola Politécnica de Montreal. Ele portava uma espingarda semiautomática e uma faca de caça. Ele se sentou por algum tempo no escritório do segundo andar. Várias pessoas viram ele lá, parado por algum tempo e calado, mexendo numa bolsa, e quando uma funcionária perguntou para ele se ela poderia ajudá-lo, ele simplesmente não respondeu, pegou as coisas e saiu do escritório. Ele foi visto em outras partes do edifício antes de entrar na sala de engenharia mecânica no segundo andar, onde havia cerca de 60 estudantes às 17h10. Após ele se aproximar de um aluno que estava ali na frente apresentando um trabalho, ele manda que todo mundo pare o que está fazendo e ordenou que as mulheres ficassem do lado esquerdo e os homens do lado direito da sala. Só que ninguém obedeceu, todo mundo ficou sem entender, as pessoas acharam que ele estava brincando, até que ele deu um tiro no teto da sala. E aí todo mundo fez o que ele estava mandando, as mulheres ficaram de um lado e os homens do outro. O Mark então mandou que os 50 homens que estavam na sala saíssem dali e ordenou que as mulheres permanecessem aonde elas estavam.
Falando em francês, ele perguntou se elas sabiam por que ele estava ali. E quando um estudante respondeu que não, ele disse que estava lutando contra o feminismo. Então, uma estudante chamada Nathalie Provost disse que elas não eram feministas e que elas não estavam tentando lutar contra os homens. O Mark então respondeu: vocês são mulheres e serão engenheiras. Vocês são um bando de feministas e eu odeio feministas. Então, cerca de 30 tiros foram disparados em direção às meninas. Todas as 9 mulheres que estavam ali na sala foram atingidas, mas 6 morreram e 3 ficaram feridas, incluindo a Nathalie. Eu não vou me arriscar a falar os sobrenomes, mas eu vou falar para vocês as meninas que morreram naquele momento. Ellen, de 23 anos. Nathalie, de 23 anos. Bárbara, de 22 anos. Anne-Marie, de 22 anos. Sônia, de 28. E Anne, de 23 anos. O Mark continuou andando pelos corredores do segundo andar e feriu 3 alunos antes de entrar em uma sala, onde tentou por 2 vezes atirar em uma estudante, mas a arma falhou nessas 2 vezes. E então ele foi para a escada de incêndio e recarregou a arma. Ele tenta voltar para essa sala que ele acabou de sair, mas nesse momento os alunos já tinham trancado essa porta e ele tenta entrar, atira 3 vezes nessa porta, mas ele não consegue entrar, então ele desiste. Ele continua andando pelo corredor, atirando em outras pessoas, mas ele fere apenas uma nesse momento, antes de se aproximar de um escritório, onde ele deu um tiro fatal em uma funcionária da universidade chamada de Marise, de 25 anos, através da janela da porta que ela havia acabado de trancar. Às 17h20, ele chega no refeitório do primeiro andar. Lá, ele atira no refeitório, onde tem cerca de 100 pessoas. Bárbara Maria, de 31 anos, estudante de enfermagem, acaba sendo baleada e morta por ele naquele momento. O atirador então segue até o final da cafeteria, aonde Anne-Marie e Genevieve, ambas de 21 anos, estavam escondidas. Chegando lá, ele atira e mata as duas. Mark então sai do refeitório e vai até o terceiro andar. Nesse momento, ele dispara vários tiros em um corredor, ferindo 2 homens e uma mulher. Os primeiros policiais chegaram ao local às 17h22. 2 minutos antes das ambulâncias. A polícia então estabelece um perímetro de segurança que mantém a multidão afastada. Às 17h25, o atirador vai para o terceiro andar e entra em uma sala que tinha vários alunos, porque naquele momento eles não tinham percebido ainda o que estava acontecendo. Inclusive, eles estavam assistindo a apresentação de um trabalho de um grupo de 4 alunos, ali quando o Mark entrou na sala. Assim que ele entra, ele vai em direção a uma das alunas que estavam se apresentando naquele momento, com o nome de Marise, de 23 anos, e atira nela. E então ele se vira pro resto da turma e mata a Maud, de 29, e a Michelle, de 21 anos, enquanto elas estavam tentando fugir pela porta da sala. O atirador então continua andando pela sala e começa a atirar nos alunos que estavam escondidos debaixo das carteiras. Nesse momento, 3 alunos são feridos e a 4ª estudante atingida naquele momento, chamada Anne, de 21 anos, infelizmente é assassinada. Pouco depois, ele vê a Marisa na frente da sala, ferida e pedindo por ajuda. Vai até ela e desfere 3 facadas na Marisa. Em seguida, ele coloca a faca na mesa do professor ali daquela sala, juntamente com 2 caixas de munições e o seu boné. Ele então se senta ali por perto, tira o casaco que ele estava usando, enrola no cano da arma e atira na própria cabeça. De acordo com o legista, ele cometeu suicídio entre as 17h28 e 17h29. Às 17h35, um policial percebe que o atirador havia cometido suicídio. E só aí, os primeiros 7 policiais entram no prédio. Somente 1 hora depois da entrada dos policiais no edifício, os paramédicos conseguem retirar as 14 pessoas que estavam feridas no prédio. Foi dito pelo legista que, pelo ponto de vista médico, nenhuma das 14 mulheres mortas poderiam ter sido salvas pela chegada mais rápida dos paramédicos. No bolso de dentro do casaco do Mark foi encontrado 3 cartas, uma nota de suicídio e 2 cartas para amigos dele, todas elas datadas com o dia do massacre. Alguns detalhes da carta de suicídio foram revelados pela polícia, mas o seu conteúdo completo não foi divulgado. 1 ano depois do ataque, a carta de 3 páginas vazou. Ela foi publicada por uma jornalista feminista chamada Francine, e nessa carta continha uma lista de 19 mulheres do Quebec que o Mark desejava matar por considerá-las feministas. A lista incluía a própria Francine, uma sindicalista, uma política, uma celebridade televisiva e 6 policiais. O Mark ainda escreveu que ele se considerava racional, além de dizer que decidi enviar as feministas que sempre arruinaram a minha vida para o Criador,
delas. O link para você ler essa carta completa vai estar no box de descrição se você tiver curiosidade. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço se você chegou até aqui, não esquece de clicar no gostei e se inscrever, que é muito importante. Então, por favor, se inscreva, clique no gostei. Se você conhecer alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, envie esse vídeo para essa pessoa, divulgue, apoie quem tá no início. E é isso, um beijo. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!